E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luz, eu sou aqui o criador, administrador e desenhista do perfil do Amigo Jesus e do personagem do Amigo Jesus. Hoje a gente vai ter mais um Amigo Jesus Live com o psicólogo Tiago Olinto com o tema Nem tudo é psicológico e nem tudo é espiritual. Sejam bem-vindos. E vai ter aqui no Instagram, vai ficar por 24 horas aqui. E em breve também eu vou estar compartilhando essa live lá no YouTube. Isso se eu não esquecer, e eu vou contar porque que eu não compartilhei a outra live no YouTube. Deixa eu só convidar aqui o Thiago para vir com a gente. Gente, só um momento. Aí, já entrou. Pode mandar o convite pra gente, Thiago. Opa, deixa eu virar aqui. Agora foi. É aí que no meu ainda tá aparecendo você, não apareceu ainda não, Thiago. Não apareceu ainda não? Agora apareceu, aí! E aí, bom demais? Ó, a Assembleia de Deus apareceu aí, Assembleia de Deus de BH. Você é de qual Assembleia de Assembleia de Deus. Deus, Tiago? Eu sou da DBH, inclusive essa aí, ó. Nós tivemos uma Ela live fica ontem onde? lá no São Gabriel. Ela fica na rua Ah, São Paulo. é aquela lá do centro? Isso, aquela bonitona lá. Ah, Essa eu aí. passei lá em frente ontem, que eu fui levar minha mãe de escola, né, no ETN, aí eu passei em frente e falei, nossa, que igreja bonita. Eu Ah, não, então já ela ouvi mesmo. falar. Ficou linda. Tá perto O da pastor, Shopping Cidade, né? o pastor Simone reformou lá juntamente com a equipe. Ficou É, ótimo. ficou bonito, ficou chamativo, tanto que eu já tinha passado algumas vezes e não tinha visto, agora ficou bem melhor, não é? Ficou Bem, linda. gente, esse daí é o Thiago Olinto, psicólogo que vai estar aqui falando com a gente hoje. Ele falou em outra live também, mas só que aconteceu uma coisa. A pessoa que nos fala esqueceu de salvar a live para colocar no YouTube. E aí, quando eu lembrei que era para salvar a live, já tinha passado 24 horas. Aí, quando eu vim aqui no Instagram, tinha deletado a live e aí não deu para me colocar. Fiquei tão triste. Mas acontece, mas essa, quando terminar, eu vou salvar para colocar no YouTube. E depois, se você não puder ver aqui, você pode ver em outro lugar. A Kátia tá dando um oi. Oi, Kátia. Oi, É nóis. Kátia. É o Prazer, você seguinte, mesmo gente. aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é um tema meio polêmico, meio complicado, mas é um tema legal. Que é o seguinte, nem tudo é psicológico e nem tudo é espiritual. Antes de entrar nesse tema, Thiago Lins, apresenta aí um pouquinho aí de você pra gente. É sempre bom apresentar. Primeiramente, boa tarde a todos. Roberto Loures está aí. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com Rafael, estar aqui na página Amigo Jesus e poder falar aí desses dois temas, né? Tanto do lado da psicologia como do lado da religião, da teologia, e conseguir transitar nessas duas áreas do conhecimento de uma forma ética, de uma forma que não venha ultrapassar nossa crença. Eu sou cristão, pentecostal, sou da Assembleia de Deus e também sou teólogo. Então, logo eu sou orientado na religião com a linha pentecostal e também sou psicólogo, sou humanista existencial fenomenológico. E é uma alegria poder discutir sobre esse tema aqui. Obrigado, Rafa, É, pela oportunidade. nada. Explica aí pra gente o que é o psicólogo humanista existencial e a outra palavra que você falou, que eu esqueci. Fenomenológica. É, Humanista a minha abordagem ela é humanista, mas não é. Aí alguém vai até acender o alerta. Então ele é do movimento humanista? Não. A minha abordagem é humanista porque no processo terapêutico a gente tem a nossa visão voltada para o ser humano. Então, essa visão humanista, ela entende o ser humano como capaz de lidar com as suas próprias questões.
Por exemplo, nós não colocamos o problema no ambiente, nós não colocamos a grande dificuldade no outro, mas nele mesmo, como ele potencialmente capaz. Nós temos uma visão otimista com relação ao ser humano. Ela é existencial porque ela entende que o ser humano é responsável por, pelas suas decisões, ele é protagonista. Por exemplo, a existência, nesse sentido aqui, ela precede, a existência precede a essência. Não é que eu vim pronto de uma forma que eu não consigo lidar com o ambiente, mas não importa o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Então nós vamos Interessante. passar por uma série de problemas, mas eu preciso estar preparado, né? Então nessa visão, eu enquanto psicólogo, eu procuro trazer instrumento para que o cliente ele consiga trabalhar com isso. E ela e também fenomenológica porque trabalha com evento, com o presente, com aquilo que Bacana. acontece. Não vou ficar preocupado, aconteceu, como é que era lá na sua infância, como é que seu pai foi? Não, trabalho no presente. Se Interessante. questões do passado trazem sofrimento no presente, nós trabalhamos com isso no presente. Então, por isso que é humanista existencial fenomenológica. Bacana. O pessoal da Somarcast mandou um, um oi. Pastor É, Guilherme, Pai do Senhor, pastor, alegria pastor recebê-lo Guilherme aqui. Pessoa também, Hudson Fernando, Roberto, Luciane. Gente, é o seguinte então, Thiago, só uma questão mais técnica, eu acho que você poderia centralizar um pouco mais para a câmera, o seu rosto está muito embaixo, então a pessoa Assim, que está vendo isso, ela melhorou? vê e acaba vendo mais o comentário do que você, melhorou, bem melhor. Aí Ah, é o tá. seguinte, Thiago, a gente optou por esse tema que você falou na semana passada, que é o tema do nem tudo é psicológico e nem tudo é espiritual. Eu gostaria que você explicasse para a gente, ou tentasse sintetizar numa frase, numa explicação, o que isso quer dizer para o pessoal que está assistindo. Vamos lá, principalmente, eu creio que estou falando na grande maioria para pessoas que é da linha cristã, né? Nem tudo é espiritual, porque mesmo sendo cristão e confiante em Deus, que Deus é o Deus da cura, e sendo direcionado por essa questão espiritual, existem coisas que só a oração não vai resolver. A oração é poderosa, a oração faz milagres, mas existem coisas que é preciso eu agir para resolver. É preciso eu ter um comportamento que me direcione para resolver aquele tipo de problema. Então, aí nesse sentido, nem tudo é espiritual. Não adianta eu espiritualizar tudo. Nem tudo é entidade, nem tudo é Satanás, nem tudo é demônio. Eu preciso ter essa concepção. Então nem tudo é espiritual. Mas também nem tudo é psicológico. Mas a pessoa ela está passando por um problema e ela chorou, alguém está tentando trazer uma patologia para isso. Então também ali também não significa um problema psicológico. A pessoa está triste. A pessoa teve uma perda de alguém que ama, ela está triste. Então também não existe ali como eu psicologizar o sofrimento. Tem coisas que não existe necessidade de um tratamento, porque não é psicológico, né? Pode ser espiritual também, né? Ou pode ser Aham, psicológico. Então nós é precisamos verdade. trabalhar aí nessa linha para entender que as duas áreas consistem dentro do ser humano e são áreas importantes. É isso aí, isso é muito interessante. É interessante também encontrar um equilíbrio, né, cara? Que às vezes a gente não Uhum. tem tanto equilíbrio, principalmente cristão. A gente tem aqueles cristãos que falam assim, que qualquer coisa que acontece, eles falam que é espiritual. Às vezes, por exemplo, o vento balançou a folha caiu no chão, aí a pessoa já fala, nossa, aquilo que está acontecendo é uma ação do reino espiritual que fez aquela folha cair. Sendo que não é a gravidade. E tem cristão também que negligencia a questão do espiritual. E às vezes a gente fala assim, nossa, aconteceu tal coisa na vida de fulano e foi uma ação de Deus. Aí a pessoa fala, não, que ação de Deus o quê? E essas coisas aí não existem mais. É coisa lá atrás de tentar a Bíblia. Isso daí é só uma coincidência. Não tem que achar
esse equilíbrio. Ou então, como você falou também, a questão do psicológico, que às vezes as pessoas também colocam, né? As pessoas mal falam alguma coisa assim, ou sentem alguma coisa, a outra pessoa já está querendo achar um problema psicológico nisso. Tiago, a sua Isso. travou, você está me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, a sua tela ficou meio bagunçada, mas pra mim agora é Agora normal. tudo bem. Eu acho que a internet agora está voltando ao normal. Voltou ao Voltando, normal. sim. Ô, Tiago, agora eu tenho uma pergunta polêmica na qual eu mencionei, mas não falei. Vamos É ver. o seguinte, vamos lá então. Olha, quando eu estava no ensino médio não, eu estava na oitava série, teve um menino na minha escola que manifestou um demônio. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação demoníaca. E aí o que acontece? Ele manifestou um demônio e falava assim, vamos levar todo mundo para o inferno, vocês vão tudo para o inferno, e blá 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 blá. E aí o que acontece? Passou um tempo depois, eu consegui levar um dos meus amigos para a igreja, ele se converteu, mas depois de um tempo que ele se converteu, ele se desviou. E aí ele se desviou tanto a ponto de virar um agnóstico, quase um ateu, mas agnóstico porque chega a ser ateu. E aí teve uma vez que eu estava discutindo com ele, e ele estava nesse evento onde o menino manifestou o demônio e falou, inclusive, que ia levar todo mundo. Eu falei, cara, você estava nesse evento, você viu que isso aconteceu. Como que você me explica essa questão daquele menino que manifesta aquele demônio, você falava que ia levar todo mundo pro inferno. Aí o que ele foi e falou? Ele falou assim, não, eu não acredito que lá é demônio, não, é alguma coisa psicológica que ele tinha. Aí ele foi e me contou um caso de um cara que tinha uma esquizofrenia e parecia que ele manifestava demônio. Foi em várias igrejas, as igrejas repreendiam, ele melhorava e tudo mais, mas só que aí voltava a acontecer as coisas. Aí ele foi no psiquiatra, o psiquiatra passou um remédio para ele e foi e melhorou. Aí ele falou, olha, é como esse cara aqui que eu falei com você. Ele parecia que tinha demônio, mas não tinha. Porque o remédio sarou ele. Eu falei, beleza, esse foi um caso, mas o outro caso, você viu que tinha uma questão mencionando algo espiritual. Aí falou, não, é porque o cara tinha ouvido e o inconsciente dele falou aqui. E aí, nessas horas, eu acho que entra essa questão do nem tudo psicológico e nem tudo Sim. é espiritual. E aí eu Uhum. gostaria que você me mostrasse nessa questão e me respondesse. O menino, ele está certo de indagar isso, de tentar taxar aquela manifestação como algo psicológico, mesmo ela sendo evidente que trazia algo espiritual. E esses dois aí que aconteceu, um é espiritual, o outro psicológico, os dois são espirituais ou os dois são psicológicos? Como que você Psicológico. responde? Vamos lá. Primeiramente, eu estava até dando uma lida mais cedo, semana foi corrida, e eu vi alguns artigos falando um pouco sobre isso, de que existem as duas realidades, né? Algumas coisas que, por exemplo, quando você vai ver que não é algo psicológico, mas é espiritual. Claro que no momento ali não dá para você fazer essa pesquisa, mas a gente embasa cientificamente na experiência para trazer a resposta. E de pessoas que tiveram um evento desse, não passou com o tempo e depois foi procurar um psicólogo, passou por todo um processo chamado psicodiagnóstico e não foi encontrado nenhuma patologia, nem no âmbito psiquiátrico, nem no âmbito psicológico. Então, essa pessoa teve um evento desse, mas cientificamente ela não aparentou, através ali da testagem psicológica, algum problema nessa ordem. Então, leva-se a crer que se trata de um evento de uma esfera religiosa. E passou ali e resolveu. Agora, do outro lado também, e fica até meio que parecido com a minha outra resposta. Existem pessoas, isso eu já tive experiência, que também você vai orar, vai orar, vai orar, vai orar e não vai resolver.
Alguém vai pensar, ah, não, porque eu estou sem fé, é por isso que não foi embora, então tem que jejuar, vai voltar a orar, não vai resolver. Porque é um transtorno psicológico. Talvez é uma pessoa aí que tem uma esquizofrenia, ela tem um rompimento com a realidade dela é uma realidade distorcida da nossa, e logo isso se torna aí uma questão mesmo de cunho psicológico ou psiquiátrico. Eu já vivi as duas experiências. No último, eu falei do menino lá da escola, que ele ficou possesso. Ah, não, não foi isso não, eu falei foi do meu aluno. Vou te dar um exemplo então, deixa eu dar a experiência então, melhor ainda. Teve uma vez que eu dava aula num projeto aqui perto de casa, chamado Projeto Providência, deve ter alguém que conhece esse projeto, e teve um dia que o menino lá, teve um evento assim, ele teve uma possessão demoníaca, ninguém sabia o que era, na época eu nem estudava psicologia ainda, nem era psicólogo também, consequentemente, e eu tô lá com a minha turma e tô vendo lá um menino arrastando uma professora, menino de 9 anos de idade arrastando a professora, e eu aproximei, quando eu aproximei aquele menino ele rosnava e uma força descomunal, e eu fui tentar intervir, e ele falou que ia matar a sala C15 inteira, e esse menino ficou muito nervoso e incontrolável. Chamou a psicóloga, e a psicóloga conversava, nada de resolver. E quando levou ele para dentro de um quarto, eu orei. E foi um evento fisicamente muito palpável. O diafragma dele inchou, deu uma bola aqui na garganta dele, quem estava lá para poder confirmar o evento, aqui a garganta dele inchou, e o menino começou a ficar roxo. Na hora ali eu pus a mão e repreendi em nome de Jesus. Na hora que eu repreendi, foi embora na hora e o menino voltou. Depois ele foi para a minha sala, que não ficou mais com a psicóloga, ele foi para minha sala e pediu para desenhar. Ele desenhou um coração com uma faca encravada, algumas gotas de sangue. E quando eu falei assim, que desenho é esse? Ele falou, professor, me dá tesoura. Quando eu fui pegar a tesoura para dar ele, eu olhei no olho dele e eu vi que tinha algo fora do normal. Aí eu falei, não, deixa eu cortar para você. De repente, aquele menino entrou de novo em uma possessão. Ele levantou uma mesa com a mão, um menino de 9 anos com a mão, e começou a ficar se debatendo. Eu pus a mão de novo e repreendi. Quando chegou, depois de resolvido, todo mundo foi embora, ficamos lá, ligamos para a família dele, eu e essa professora, e aí os pais falaram, ó, aconteceu o seguinte, nós acabamos nós éramos da Umbanda, da magia negra, nós convertemos ao cristianismo, e ontem nós queimamos tudo que era aquilo que era consagrado, e consequentemente aconteceu esse fato. Aí levou, o pastor orou, teve acompanhamento, o menino nunca mais teve um evento desse. Ali foi para mim nítido algo de ordem espiritual. O menino estava espiritual, orou, resolveu. E não teve ali intervenção psicológica. E também agora, consequentemente, já tive eventos também que foram ao contrário. Que às vezes era questão de cunho médico mesmo. Uma vez orando dentro da igreja que eu era, quem está aí sabe, setor 6, estava lá eu e alguns pastores orando, e orava, e a mulher com uma dor na barriga, uma dor no diafragma, e nós orando, todo mundo orando ali, nada de resolver. Quando foi ver, a mulher estava realmente com um problema de cunho médico. Foi para o médico, o problema se resolveu, porque ali não era nada espiritual. Então precisamos lidar muito bem com isso. É claro que eu não descredibilizo a questão espiritual e também não estou descredibilizando a questão da psicologia, não. Mas quem é da fé, é cristão, ele acredita, é bíblico, né? É bíblico, é fundamentalmente bíblico que existe isso. Então eu não descredibilizo. Dentro da minha orientação religiosa, isso é uma verdade. Mas enquanto psicólogo também, eu entendo essa outra questão, que é uma questão que é palpável, né? Então, aí alguém vai perguntar, pode continuar, talvez a pergunta venha depois, eu vou responder antes da hora. Pode continuar. Aí é o seguinte, se a gente for olhar na Bíblia também, né, Tiago? Tem o equilíbrio dos apóstolos. Eles também, quando era algo espiritual, eles sabiam agir. Quando era algo físico, o emocional, eles agiam também. Tanto, por exemplo, às vezes que o Paulo ficou doente, ele mesmo fala quando ele teve tratamento e tudo mais. Tem, às vezes, também que o Paulo ele fala
Timóteo tratar as dores de estômago que ele tinha. Então você vê que eles sabiam discernir quando algo era espiritual, quando não era. Hoje eu Sim. acho que a gente tem que aprender com isso também, porque a Bíblia ela sabe separar cada coisa no seu lugar. Entrou aqui várias pessoas, saiu aqui, velho. Entrou o Frases Gospel, o HQ, Oliveira, o Lucier, a Dani e o Erickson. Falou, oh, Glória! Deixa eu ver. Aí é o seguinte, Tiago, eu não sei se é a pergunta que você ia fazer, mas se não for, você pode responder ela mesmo. Que é o seguinte, aí tem ateu que fala assim, quando você usa esse argumento, fala assim, mas isso que acontece da possessão é uma coisa do subconsciente, que a pessoa faz isso, e a manifestação do subconsciente, que eu já vi muito gente falar isso mesmo, quando você vê que é algo espiritual, como esse menino de 9 anos, que levantou a mesa com uma força descomunal, quando eu tive essa experiência também no colégio, pessoa que não tem uma força tão grande, jogando todo mundo pra cima de uma vez lá na igreja, e entrou uma menina assim, e foi uns 5 homens tentando segurar ela. Ela estava possessa, e um dos homens era marombado, e ela jogou todo mundo no chão, igual o desenho animado. Mas eles usam esse argumento. Que argumento a gente pode contrapor eles quando eles falam isso? Que é alguma coisa do subconsciente. Ô, Seninha, boa tarde, um amigo meu aí. Meus Sim, irmãos, é o seguinte, ô, Rafael. Primeiramente, é o limite dele, né? Ele tem um limite, uma limitabilidade com relação ao crer. Então, de fato, se ele não acredita em Deus, ele terá dificuldade de acreditar nessas questões aí de cunho espiritual. É uma limitabilidade dele. Você vai ver que a própria Bíblia não vai dar muita atenção para tentar convencer um ateu com relação às coisas espirituais. A Bíblia vai dizer assim que é necessário que os que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma vez que eu creio em Deus, consequentemente, o conteúdo da Bíblia se torna para mim um conteúdo de verdade. Então é complicado a gente também convencer um ateu de questões que é de cunho da fé. Contudo, a única coisa que eu poderia ter como argumento é quando, mesmo tendo um evento deste nível, né, mesmo tendo um evento deste nível, uma força extraordinária, não consegue se detectar algo de cunho psiquiátrico, psicológico, até mesmo médico. Agora, sim, uma pessoa em surto também pode ter uma força descomunal. Por exemplo, ali uma pessoa, quando ela está aí, ela tem um episódio, ela entra em... ela tem um episódio ali de esquizofrenia, ela tem aquela questão, aquele pensamento de perseguição. Se ela tem uma certeza na realidade dela, que é fora da nossa realidade, que tem alguém perseguindo, os níveis de adrenalina vão lá em cima. Essa pessoa pode pular um muro, correr, porque de fato o medo, a situação de luta ou fuga se torna algo verdadeiro. E o nosso corpo nos prepara para isso, certo? Você viu quando a gente está com medo? Você cria uma força que você não tem, você pula de lugares que você não consegue pular. Mas agora, quando você vai se fazer um teste psicológico, um psicodiagnóstico, que nada consta ali, naturalmente dá para se ver que é uma outra instância. Precisamos trabalhar nesse sentido assim. Interessante. Olha, o Pedro Henrique ele falou o seguinte: Tiago, você acha que uma pessoa pode ter espírito de adivinhação e falar sobre os segredos do coração? É o seguinte, agora aqui eu preciso responder dentro da linha religiosa, tá? Não dá para me responder isso aqui na linha psicológica, não. Não tem sentido, não. Por exemplo, eu adivinhar, por exemplo, eu quanto psicólogo, o Pedro, né, Pedro Henrique, eu não consigo, às vezes a pessoa pensa, o psicólogo é de complicado, ele está olhando no meu olho, está sabendo o que eu estou pensando. Não, a gente consegue ver comportamentos. A gente estuda para tentar, para ter condição de interpretar alguns comportamentos. Mas o que você sente, só você pode dizer. E a partir do que você sente é que eu trabalho enquanto psicólogo. Primeira questão psicológica. A questão religiosa. É possível adivinhar? Não. O único que tem condição de saber questões que está dentro do interstício do coração do ser humano é o próprio Deus.
que é o Espírito Santo que prescruta. Agora, o inimigo, Satanás, ele trabalha com aquilo que ele observa. Então ele pode observar coisas na tua vida, observar eventos da tua vida e utilizar alguém usado por ele para falar de coisas que você está vivendo. E a pessoa não disse para ninguém, realmente não disse, realmente você não falou, é algo que está no seu sentimento, mas através dos eventos da sua vida, ele traz aquilo à tona. E começa a ser um engano. Aí eu respondi a segunda pergunta agora, dentro do ponto de vista teológico, bíblico e cristão. Interessante, Thiago. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é como você já falou aqui muito sobre a questão de esquizofrenia. Eu gostaria de saber como que um cristão deve lidar com isso, porque, pelo que eu tenho visto, nós que somos cristãos, nós não sabemos lidar muito com essa questão de esquizofrenia. Ou a gente acha que é demônio, ou então, se a pessoa tem também uma crise, geralmente o cristão ele não sabe lidar. Como que deve fazer para lidar e identificar que é uma esquizofrenia e não uma possessão? Primeiramente porque não vai resolver com repreender demônio. Então a questão bem imediata é essa. Não vai resolver ali, por mais que você esteja na santidade, não resolverá nesse sentido expulsando demônio, porque não é demônio. Segundo, que são eventos que vão acontecendo na vida da pessoa. E com o tempo as pessoas vão vendo que o esquizofrênico ou psicótico, né, essa pessoa que rompe com a realidade, começa a ter mania de perseguição, cria uma ilusão fora. Muitas vezes ele não está em surto, ele não está agressivo, mas a fala dele começa a ser uma fala fora da realidade. Sabendo que ele fala de coisas que está fora, que conversou com o planeta Júpiter, que tem alguém, e tem alguém vindo. Aí agora vamos lá, essa questão é importante. Normalmente, essa realidade do psicótico, que é fora da nossa realidade, tem a ver com o conteúdo que ele tem. Então tem pessoas que, por estar dentro do ambiente religioso, a neurose dele, essa alucinação dele vai ser com questões do cunho religioso. Então ele não vai falar, tem um guerreiro me perseguindo. Ele vai dizer, não, tem um demônio, tem um espírito do mal me perseguindo. E é preciso ter essa orientação. Hoje eu fico feliz que dentro da igreja a informação tem chegado mais. Então, às vezes o pastor, por já ter feito teologia, ou talvez aí um curso de aconselhamento pastoral, ele já consegue entender que existem outras formas de analisar isso. E, consequentemente, ele vai demandar para um profissional. Então, o que eu talvez aconselharia é buscar conhecimento, é buscar entender que existem essas formas assim. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, dentro dessa questão, vou fazer sua pergunta já, Pedro Henrique, é o seguinte: um esquizofrênico, ele pode falar, por exemplo, um demônio perseguindo ele, mas ele pode falar também coisas tipo assim, Deus me falou para fazer tal coisa. Isso também pode acontecer. Pode, ele vai precisar muito do discernimento espiritual para saber o que é mesmo, né? Sim, porque às vezes vai ter uma coisa de exagero, né? Eu não ouvo ninguém, eu quero ouvir Deus, né? Quando fala Deus, não tem como ir para outra instância, porque Deus é a entidade, é o superior, é o supremo. E ele vai falar, não, Deus mandou eu fazer. Ao mesmo tempo, Deus mandou, não, Deus mandou no meio do caminho voltar. A pessoa, há uma confusão, é bem clara a confusão. A pessoa não tem paciência, a pessoa não ouve outra pessoa. E são vozes mesmo, que é um problema psicológico, e aquilo para ela é uma realidade. Não é real dentro da nossa realidade. Mas para a pessoa, ela está ouvindo Deus mesmo. E ela dificilmente ela vai abrir mão daquilo, é uma certeza. E ela vai fazer aquilo que vou fazer. Vou dar minha casa. Deus mandou eu doar meu carro. Deus mandou eu não tenho nada para comer, não. Esse botijão de gás aqui, Deus mandou eu ir dar para alguém na rua. Nesses níveis assim que acontece. E a família vai ter que buscar ajuda. E normalmente quando está nesse surto assim, nem só a psicoterapia também resolve, não. Vai ter que ter intervenção de um psiquiatra para fazer uma intervenção farmacológica. O Pedro Henrique falou, esquizofrenia é realmente a doença mais séria de saúde mental? Não, todas são sérias, né? A grande diferença é que a esquizofrenia, a pessoa foge da realidade. Às vezes ela não fica triste, às vezes ela não sente no momento assim
nenhuma tristeza, não, mas ela está fora da realidade. É mais, muitas vezes é um processo mais difícil de lidar. Como eu posso tratar alguém que está com a realidade invertida? É mais complicado nesse sentido. Mas tem tratamento, aí é nesse momento que une as duas áreas, a psicologia com a psiquiatria. O psiquiatra trabalha com forma farmacológica, né? Traz esse sujeito para a realidade e o psicólogo vem fazendo com que ele mantenha isso, para que eventos da vida não façam ele entrar em surto de novo. É como se ele vivesse num universo paralelo ao nosso. É isso aí, exatamente, bem isso aí, outra realidade. E não, às vezes a gente não vai estar babando, não vai estar rosnando, está conversando normal, conversa coisas naturais, sabe que está com sede, sabe que está com fome, ele não vai rasgar dinheiro, não vai comer fezes, não, às vezes vai, só que as situações da vida você vai vendo que é muito fora da realidade. É perceptível uma pessoa em surto, é possível se perceber. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: geralmente é duas perguntas que eu vou fazer, que é o seguinte: o esquizofrênico, ele sabe que ele é esquizofrênico? Ou tem tipo que ele sabe ou não? E a segunda pergunta é: o esquizofrênico ele pode exercer algum ministério na igreja? Vamos lá, primeiro. Com o tempo, às vezes, eles conseguem entender. É difícil, né? Ele está em surto, a perseguição é real, mas com o tempo, alguns vão desenvolvendo a condição de entender que ele está em surto. Ele sai e começa a entender que ele tem um problema, mas aí já é depois de tratado, ele começa a entender. De inicialmente, porque é tão vivo, está tão na mente, que para a pessoa é uma realidade mesmo. E mesmo aqueles que sabem que tem, quando ele está em surto, para ele é difícil lidar com aquilo também. Então, existem essas demandas aí. Pode sim exercer algum ministério da igreja, sem problema nenhum. Pode trabalhar. Por isso que existe aí uma luta antimanicomial. Que antigamente colocava no manicômio, a pessoa ia ficava lá, uma pessoa fora do convívio. Não, é possível, desde que ele esteja em tratamento. Qual que é o. Vamos lá. Isso aqui é importante que eu vou dizer. Qual que é o grande problema? Uma pessoa que tem problema psicológico não é falta de fé, não é porque a pessoa está em pecado, não é porque a pessoa não tem nada com Deus, não. É uma patologia que poderia ser um câncer, poderia ser diabetes, poderia ser um problema de outra ordem. Só que a enfermidade dele, a patologia dele é de ordem psicológica e mental. Vamos lá. Aí qual que é o grande perigo? Isso é muito sério. Vem para a igreja, aí está tomando remédio. Aí vem cá, o pastor ora, a pessoa não, Deus me curou. Deus me curou, estou bem, e para de tomar o remédio. Para de fazer o acompanhamento psicológico, para de fazer o acompanhamento psiquiátrico. A pessoa está bem, porque o remédio está ali organizando os hormônios, tudo direitinho. Deus curou, para de usar. Aí não teve sabedoria, volta o surto de novo. Aí é o grande problema. Então, gente, vamos aprender a trabalhar. Deus colocou o médico. É fácil a gente entender que o médico é levantado por Deus, né? É fácil entender que o advogado, é fácil entender que o dentista é levantado por Deus. Qual a dificuldade de entender também que Deus pode usar o profissional da psiquiatria e da psicologia para te auxiliar? E você ter uma vida organizada. Então, adere ao treinamento e trabalhe aquilo. Continue no psiquiatra. Se for necessário reduzir a dose, ou parar, ou suspender por um tempo a psicoterapia, o profissional vai te orientar com relação a isso. Então não é nenhum demérito. Eu estou muito grato por essa oportunidade, que a gente talvez tira muito mito da cabeça. Não é nenhum demérito um cristão ter um problema desse. Será salvo do mesmo jeito, está na fé do mesmo jeito, pode ajudar no reino do mesmo jeito, pode ter uma vida comum, desde que esteja disposto a passar pelo tratamento. Thiago, eu já estou vendo que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse vídeo. É só lembrar do seguinte também: o Lucas, o São Lucas da Bíblia, ele era médico, estava sempre com Paulo e tudo mais. E ele Sim, escreveu todo o Evangelho de Lucas como um documento histórico, como todos os evangelhos são documentos históricos. Ele fez uma
Sim. entrevistou pessoas, andou com pessoas, pegou os depoimentos e escreveu. Ele fez praticamente um tratado científico ali com o Evangelho de Lucas. Ou seja, Deus ele usa sim os médicos eles são usados por Deus para isso, tanto os médicos, os psicólogos e os psiquiatras. A igreja ela tem que parar de achar que porque é médico, a pessoa está indo no médico é falta de fé. Não, a Uhum. fé ela é tanto para você crer que Deus pode te curar, quanto também para você crer que Deus te dá força para você passar pela necessidade que Ele coloca para você passar. É essas duas coisas Exatamente. que você tem que ter. Você tem que saber, ter discernimento, o que Deus vai requerer de você diante da tribulação. E aí a gente cria pensamentos, umas fortalezas na nossa mente religiosa que atrapalha a gente até mesmo de entender a ação de Deus e reagir conforme a ação de Deus. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, você quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu perguntar? Como é que é? Você quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu perguntar? Ah, sim, sim, vou falar. E a ciência está até a trabalho da fé, né? Às vezes a pessoa está lá com um problema, foi no médico, o problema era grave, e a igreja orou, a pessoa volta lá, o médico vai dizer assim, não sei como explicar, mas não tem mais o tumor, não tem mais problema aqui, normalizou os hormônios aqui, o que aconteceu? É o universo, é a visão dele. Nós sabemos, pela nossa fé, que foi Deus, foi uma obra de Deus. Então quem tem fé em Deus, não precisa preocupar, que se Deus tiver que fazer um milagre, a ciência vai comprovar o milagre que Deus fez. Mas enquanto não é comprovado, continua com o tratamento, com o acompanhamento, e você é servo de Deus do mesmo jeito. É Pode verdade. continuar, Rafa. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Thiago, é o seguinte, é sobre o toque religioso. Quem falou muito dele foi o Ismael Sobrinho, no Instagram dele. E é a questão, às vezes, da pessoa. Ela vê uma pregação, aí, por exemplo, o pastor fala sobre alguma coisa que ele... Ou então, vamos pegar mais essas igrejas não pentecostais, mas a mais neopentecostal, que fala muito da questão Uhum. que você tem que doar, tudo mais. E aí o pastor, ele fala sobre isso e a pessoa começa a ter uma espécie de tipo de toque, que ela começa a pensar que Deus está mandando ela doar tudo. Não é esquizofrenia, mas é um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Ela acha que Deus está falando com ela, que é para ela abrir mão das coisas. Ou então, por um exemplo, no seminário que eu fazia, tinha muito disso também. O pessoal falava muito sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E o pessoal entrava numa neura de ser guiado para tudo. Eu lembro de um dia uma menina falando, não, porque quando eu entro no banheiro, eu fico pensando, o Espírito Santo, em qual cabine do banheiro eu devo entrar, se é a A e a B. Tipo assim, coisas que não precisam. Você tem o discernimento e a pessoa fica perguntando, e às vezes o pessoal tinha uma viagem na maionese, e tipo assim, Deus mandou dar tal coisa. Aí você via que Deus estava mandando nada. Ou então, por exemplo, já aconteceu muito. Eu já vi muito gente chegar assim, não, porque Deus mandou largar tudo lá na minha cidade e vim fazer seminário. No meio do seminário, a pessoa do nada saiu do seminário. Você fala assim, mas por que você saiu do seminário? Porque Deus mandou sair do seminário. Aí depois a pessoa foi e falou, agora Deus mandou eu parar de depender dos meus parentes, eles pararem de mandar recursos para mim viver aqui. Aí passou um tempo depois, a pessoa volta para a cidade, por que você voltou para essa cidade? Porque Deus mandou voltar. Tipo assim, a pessoa fazer o negócio sem objetivo. Se Deus mandou fazer o seminário, então é um seminário. Se aparece outra coisa, mandando fazer outra coisa, então não é Deus. Então, o que você tem a falar sobre o toque? E como a pessoa identificar que está nesse toque e como tratar esse toque, porque às vezes a pessoa tem medo. De, tipo assim, se eu desobedecer, isso está acontecendo comigo, eu estou desobedecendo a Deus. Como que tratar meio que Vamos essa... lá. Eu vou trabalhar outros conceitos. Vou usar outros conceitos, talvez. Primeira é o conceito aí de tem pessoa que é muito sugestível, né? Qualquer fala que tem, aquilo consegue mudar a opinião dela. Infelizmente, na igreja, também nos movimentos, acontece muito isso. Tem vezes que não é Deus que está mandando, a pessoa, por causa de uma forma de falar, ela foi sugestionada a fazer aquilo. Aquela palavra fica na mente e às vezes até imposta, né, por algum líder, não estou falando de placa de igreja nenhuma, mas às vezes até por algum líder que força aquilo através da persuasão.
E a pessoa fala, se eu não der, eu não sirvo a Deus, eu não tenho fé. E às vezes, para não ouvir a autocrítica, né? Não, eu não fui capaz de dar, ela vai e faz coisas aí mirabolantes. Coloca a família em dificuldade, endivida a família, não tem o que comer em casa, leva para lá, enfim. Não estou falando de fidelidade, estou falando dessas questões. Segundo, isso é uma pessoa ser muito. Segundo, é o excesso de religiosidade. Entendendo que viver uma fé em Deus, viver pela fé, é viver de forma inconsequente. Não é isso. Viver pela fé, a nossa fé tem que ser racional. Né? É verdade. Deus não é um Deus de confusão. Deus mandou fazer, depois Deus no meio do caminho mudou, depois fez aquilo, só para viver um milagre forçado. Deus não precisa de ajudinha nossa para milagre. Deus não precisa que eu faça, que eu invente um milagre ou uma provisão de Deus para dizer que Deus está comigo, não. Deus é um Deus que nos orienta. Sabe que na Bíblia, quando Deus mandou Abraão sair lá da sua terra para uma terra que ele ia mostrar, Deus foi com Abraão o tempo inteiro. E Abraão não, Deus mandou eu voltar para Ur de novo, no meio do caminho, não. Deus direcionou e tudo que for necessário, Deus vai suprindo. Então é preciso as pessoas primeiro buscar muita orientação, sabedoria, entender que a nossa fé, a nossa espiritualidade organiza a forma de eu viver no mundo. Para mim ser espiritual, minha vida não tem que se desorganizar, não. Quem está me ouvindo? Problema já vamos ter. Para que eu vou buscar problema? Então, a espiritualidade, viver com Deus, serve para organizar a minha vida, e não ao contrário. Então eu olho muito por esse lado, de entender o que é fé. Tem um termo chamado fé e fideísmo. É até um termo que eu aprendi com um doutor em arqueologia e teologia chamado Rodrigo Silva. E ele fala Rodrigo Silva. Ele falou sobre fé e fideísmo. Fé é aquilo que tem consistência, que tem plausibilidade, que tem fundamento na palavra. Fideísmo é essa loucura. É de fazer coisa que não tem sentido, não tem base bíblica, é muito mais desenvolvida pela emoção. Por exemplo, lá pegou fogo, aí tem só gasolina, então apaga a gasolina. Isso é fideísmo, né? Querendo apagar fogo com gasolina. Agora a fé não, a fé é inteligente, é racional, a fé é equilibrada, ela tem base, ela organiza, ela direciona. É nesse sentido que eu trabalho. Interessante. Depois eu vou, quando a quarentena acabar, a gente pode gravar um vídeo junto falando sobre isso. Fé e fideísmo. Fé e fideísmo. Acho que dá até para gravar pelos aplicativos, né? Skype, esses negócios Skype, assim. O Zoom também é muito bom. Tem um Zoom também. É só baixar o negócio de gravar e a gente grava. Agora, muito boa a sua pergunta, Thiago. Para aliviar um pouquinho. Sim. Seguinte, responde a pergunta pra gente, o que é patologia? É o estudo do pato? Piada sem graça, mas responde aí pra gente, o que é patologia? A patologia seria um sinônimo de por exemplo, quando lá na medicina você fala que alguém tem uma doença, né? Nós utilizamos o sentido de patologia, algum mal, nesse sentido aí. Patologia é o sinônimo de alguma doença. Aí na psicologia, para sair da linguagem médica, né, que foi uma luta, aí usa-se o termo patologia. Interessante. Então não é o estudo do pato. Patologia, né? Não. Aí é o seguinte. Ô, Thiago, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é sobre a questão do autismo na igreja. Eu acho que dá até pra gente fazer uma parte 2 na semana que vem, se você quiser. Dá pra fazer. Depois a gente faz, que é muita coisa que a gente pode pegar e ir falando. Aí você quer que eu falo qual que é a pergunta? Já foi feita a pergunta? Não, é a pergunta sobre o autismo dentro da igreja. Como os cristãos eles devem lidar com o autismo e essas questões todas. O autismo vai ser naturalmente vai ser uma pessoa aí que ela tem uma certa dificuldade mais no sentido das emoções e das relações por consequência. Eu vejo que a igreja ela tem que se instrumentalizar. Existem coisas que estavam distantes da gente, não chegavam na igreja e atualmente tem chegado. E qual que seria o conselho que eu daria? Normalmente a dificuldade que se tem com o autismo mais seria com as crianças.
Seria mini cursos para aqueles que tratam com crianças, levar aí algum simpósio para lidar com isso. Quais são aí as patologias ou os transtornos, os aspectos que mais são comuns em determinada idade? E leva ali algum psicólogo para que ele venha dar esse treinamento para esse tipo de pessoas. Então, já fazendo aqui talvez a possibilidade, se alguma igreja que está ouvindo precisar disso, estou à disposição para auxiliar. Aqui na minha região, inclusive, cancelou por causa da pandemia. Teria lá um seminário para ensinar líderes de adolescente como lidar com essa fase. Achei interessante, uma igreja aqui dos amigos meus, na Assembleia também, chamada Jonas Veiga, pertinho aqui de casa. Foi assim, muito interessante isso. Poderia expandir isso também para outras áreas. Porque sozinho é difícil. Às vezes você sozinho, só lendo, talvez você não tem experiência, não tratou com isso. Então chama aí, talvez, uma profissional, psicopedagoga, um psicólogo, para dar essa orientação e estará muito bem calçado. E é interessante dizer que isso não é fragilizar a minha atuação. Muito pelo contrário. Isso, na verdade, é buscar auxílio para fazer um trabalho muito bem feito. Inclusive, a Lagoinha aí, lá do Santa Mônica, o pastor, ele colocou lá... Santa Mônica, você foi lá. Ele colocou lá, eu sou pastor de autista, lá tem psicólogos. Pastor Vladimir. Ele colocou, postou, eu sou pastor de autista. Quer dizer, ele está se instrumentalizando, está ali aberto para lidar com isso. Eu achei interessante. E talvez aí as nossas congregações, as nossas igrejas aqui, no meu caso, a Assembleia, tomem essa ideia também, que é positiva. Já tem trabalhos relacionados a isso, mas aí talvez a nível de congregação também é importante. É verdade. Eu acho sensacional o trabalho que a Lagoinha tem, principalmente com a questão do Obra-Prima, né, que é um ministério focado nessas questões. De pessoas com deficiências, pessoas com patologias psicológicas. Isso é muito bom. Acho que a igreja tem que investir mais nisso. Uma coisa que eu já vi muito e que é triste, que eu já vi a igreja fazer, tipo assim, quando alguém tem alguma coisa, por exemplo, o menino ele é autista, o menino às vezes tem uma deficiência, eles afastam dos outros. Põe no cantinho, a gente não sabe lidar com eles, então a gente não vai trazer ele para o grupo de jovens, não vai trazer ele para o Ministério Infantil, porque ele é meio doido, então deixa ele lá, ao invés de trazer a pessoa para o círculo, que é isso que é ser igreja. Entendeu? Exatamente. E se não sabe lidar, procurar uma forma de aprender como lidar com a pessoa. Afinal, é igreja, a igreja tem que saber trabalhar com pessoa. Inclusão, você fala de inclusão. Incluir a pessoa nos aspectos aí da vida, né? E juntamente com a sociedade no geral. Então, deixar aqui, já que você abriu o espaço, o pessoal depois precisar ir, tiver alguém, uma criança, alguém da família que tem alguma patologia, pode procurar aí, me chamar aí no direct e perguntar sobre o Obra-Prima. Lá é um trabalho muito bem feito nesse sentido. Nós estamos expandindo aqui essa abertura também. É isso aí. A Rosilene mandou um tchau pra gente, a gente acenou pra ela também. É isso aí. É o seguinte... Tem uma psicóloga aqui que formou comigo, a Caroline. Estudou comigo. Deixa eu ver se eu Bem-vinda. É isso aí. É o seguinte, eu tava com uma pergunta na minha mente, mas eu esqueci. Ai, deu branco. Vou só acender a luz aqui, um momentinho. Vou só acender a luz, ver se melhora. Acende a luz aí que eu vou lembrar o que eu ia perguntar. Meu Deus. O que eu ia perguntar? Eu esqueci. Gente, vocês têm alguma pergunta aí para ver se eu consigo lembrar da minha pergunta? Quem tiver pode fazer a pergunta. Tiago. O que fazer quando a pessoa na qual está fazendo a entrevista tem um branco? Tô muito novo para ter uns brancos desses. Sumiu aí a pergunta? Sumiu.
Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu Pessoal perguntei que você sobre aí mandando enquanto autismo. isso aí? Perguntei sobre. hum, Cara, eu esqueci. Meu Deus, como é que isso acontece? Acho que eu tô com uma patologia também. Tá não, tá tranquilo. Isso acontece com Tô todos nós. brincando. É, mas eu ia fazer uma pergunta relacionada com a igreja. Gostaria de saber um pouco sobre a angústia, um sentimento que vem da alma? Seria um alerta sobre algo ruim? Acho que ela está perguntando tipo de ser uma premonição. Nosso organismo é inteligente. É Débora, né? Nosso organismo é inteligente. Pode ser por lembrança, né? Já viu, às vezes está num lugar e bate aquela. Você lembra daquela música, pode ser uma lembrança. Pode ser mesmo porque os eventos da vida estão ruins, ou pode ser também um sentido aí de a necessidade de trabalhar a questão psicológica, né? Não um problema grave, mas essa tristeza, se for algo persistente, a gente tem que analisar um pouco melhor para entender o que pode ser, que é multifatorial, pode ser muita coisa. Pode ser tanto de questões psicológicas, questões de organização da vida, como questões também de fisiológicas, né, hormonais. Então tem muita coisa aí para analisar. Tem alguma coisa na vida ruim? Aconteceu algum evento difícil? Aconteceu algum problema complicado? Tudo isso. Meu cunhado acabou de entrar aí, Rodrigo. Bem-vindo Fala, aí, Rodrigo. Rodrigão. Deus abençoe. Deus Deu abençoe. algumas perguntas aqui para mim fazer, Tiago. A primeira é sobre o TDAH e sobre a questão do déficit de atenção. Sim. Eu tenho visto que essa próxima geração que tem vindo tem muito disso, muito dessa questão. É uma patologia também. É, Você está conseguindo? Você está aí ou travou? Eu tô aqui, é que eu parei, Ah, fiquei então tá. olhando. Aí é o seguinte, é uma patologia, e se é uma patologia, por que tem tanta gente na minha geração e na geração que vem aí que tá tendo isso? É a questão da tecnologia em si? Não, a questão é que a pessoa que às vezes existe a patologia que virou a modinha. Aí qualquer Hum, pessoa que tem um pouquinho de agitação é TDAH. Às vezes na escola a professora ela é boa para ensinar. A professora ela é pedagoga, ela tem habilidade para entender como que a criança aprende. Aí já normalmente já chega para nós com diagnóstico. O menino tem TDAH, uhum, transtorno de déficit de atenção e por hiperatividade. E aí já vem com essa patologia. E nem todo uhum, mundo, imagina que está com TDAH. Então uhum, existe todo. Eu não consigo, quanto psicólogo, numa sessão, identificar um menino que tem TDAH. É uhum, preciso um processo de psicodiagnóstico, de análise do contexto uhum, familiar, de alguns testes psicológicos como parte do processo de psicodiagnóstico, para compreender se pode ser. Às vezes é uma desorganização familiar. Tem menino que às vezes entendi. está lá, tá na escola agitado, vai ver o menino é superdotado, que como ele Que aprende intensa, rápido, né? aquele menino vai lá e já aprendi, já sei mesmo, ele é inteligente e o Uhum, exercício está aquém do desenvolvimento dele, ele acaba não tendo, tendo movimentação maior, às vezes está com um uhum, problema familiar, enfim. Então não uhum, é um problema muito mais modinha do que essa entendi. proporção que se fala. E Teve como a outra pergunta que igreja você vai? deve lidar com isso? Como a igreja deve Mesmo, lidar com isso? mesma coisa, instrumentalizar. Uhum, Criar departamentos e aproveitar os profissionais que tem dentro dela para auxiliar nesse sentido, com palestra aos pais, com palestra aos líderes, com palestra aos departamentos, porque ele não uhum, precisa resolver o problema, não precisa. Só precisa uhum, entender que, ó, eu não preciso saber sobre tudo, como realmente eu não sei. Mas o mínimo que eu tenho que saber é quem eu procuro e para quem eu oriento. Às vezes eu não uhum, sei nem quem buscar. Então, nesse sentido, eu acho que, novamente, a questão de se instrumentalizar, a fim de que uhum. seja possível aí auxiliar. Bacana. A Luciane Loures,
A minha mãe perguntou assim: ficar paralisado diante de uma situação tensa é normal? Depende da forma do organismo, né? Pode ser mais normal que se pensa. Tem pessoas que, naquela situação de luta ou fuga, ela se paralisa e outras pessoas, elas se tornam agressivas. Então, aí tem que ver a intensidade disso, né? Em qual nível isso acontece. Se eu não consigo falar, e em momentos que eu preciso falar, se eu não tiver, preciso trabalhar alguma coisa aí. Entender de onde vem, entender o nível disso, a proporção. Se incomoda não é normal. Chega É, no fato de incomodar muito, tem que se analisar em que nível está. é isso aí. A outra pergunta que eu ia fazer com você é sobre essa questão também. Eu acho que é relacionado com a pergunta que a menina fez sobre essa questão. Nossa, o meu cabelo. A questão foi um exemplo da. Às vezes a pessoa ela tá com um sentimento de angústia muito forte dentro da igreja, com sentimentos ruins, sentimento de culpa, ou então, por exemplo, a pessoa também tem um sentimento de medo de Deus. Igual um dia eu estava fazendo uma live sobre desenho e a menina entrou e falou: "Ai, porque eu tenho medo de Deus". Quando tem esses sentimentos, a pessoa ela deve procurar quem? Um psicólogo ou ela deve procurar, por exemplo, um pastor, o líder dela, para tratar sobre isso? É necessário ter conhecimento psicológico para tratar uma pessoa quando ela está assim? Porque aí também vai Não. até naquela questão de nem tudo é psicológico, nem tudo é espiritual. Uhum. Esse é um problema extremamente, a princípio, né? A não ser que o medo de Deus gera na pessoa depressão, ansiedade, alguma mania, aí sim. Mas o medo de Deus em si, às vezes, é um problema muito mais teológico e experiencial. Como assim? Uhum, A visão que se tem, principalmente do Antigo Testamento, é de um Deus que mata, de um Deus que faz, e de Deus que, se você errou uma vírgula, ele vai te matar, ele vai cobrar de você, e vai se falando isso no decorrer da experiência religiosa. E uhum, cria-se uma imagem de que Deus é ruim. Alguns uhum, anos atrás, um dia eu estava conversando com a minha mãe, eu tinha uns 12 anos, eu estava falando sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a graça. Ela falou: não, eu gosto, eu amo tanto Jesus, mas eu tenho medo de Deus. Aí ela foi e falou que justamente por causa disso, da visão que se dá de Deus no Antigo uhum. Testamento. E de fato, pelo tratado de Deus no Antigo Testamento, você vai vendo que no Antigo Testamento o juiz era mais fatalista. Deus fazia logo É, porque ele está construindo uma nação para que essa nação fosse o berço para que o Cristo nascesse. é Então a verdade. impressão é essa. Então o pastor ele vai conseguir lidar com isso, explicar que É, Deus é amor, Deus é pacífico e o mesmo amor que está em Jesus está em Deus. bacana. É, É isso aí. Tiago, é o seguinte, já deu o tempo da nossa live. já deu, passa rápido. Graças a Deus, passa rápido. A gente podia fazer mais, talvez na semana que vem. Eu estava até pensando a gente falar sobre família na próxima. Eu não sei se você Sim, gostaria de falar. Sobre importante, relacionamento e família, é importante. Aí a gente deixa interessante, pré-marcado para a semana que vem. E aí é o seguinte, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter separado um grato. tempo nesse feriado para estar conversando aqui com a gente e estar nos esclarecendo sobre esse tema. Foi muito boas as respostas. Que Deus te abençoe. Agradeço a todos que viram, a todos que interagiram. Gente, eu vou salvar essa live. Que Deus não deixe eu esquecer de salvar essa live. Vou te lembrar, E vou te vou lembrar. colocar e vou colocar no YouTube do Amigo Jesus. É no YouTube do Amigo Jesus. O Amigo Jesus tem dois canais no YouTube, que é o Comics Review, que é só de quadrinhos, e o Amigo Jesus, que é para falar da palavra de Deus. Então você procura no do Amigo Jesus. Tiago, pode despedir do pessoal pra gente encerrar. Pessoal, muito obrigado a todos aí, ó, que participaram. Teve uma dupla abençoada aí de cantoras aí, que Deus tem usado, os irmãos quiserem convidar. Teve grandes pessoas aí, muito obrigado mesmo. Rafael, muito obrigado pelo convite. E vamos pensar na possibilidade aí da gente fazer a próxima. A gente É combina isso aqui aí. no privado o tema direitinho. Qual que é o nome das cantoras? Deixa eu ver, tá mais pra cima, deixa eu ver aqui. Só ver aqui pra cima Falta aqui. 30 segundos. Rapidão. Ah, então ficou. Perdi, tá lá em cima, não tá dando pra mexer mais. Deixa pra próxima. Então tá bom, então. Na próxima a gente fala. Gente, obrigado.
Curte a gente nas nossas redes sociais e segue a gente, Amigo Jesus Contato e Tiago Olinto, com 2 T no início. Deus abençoe, Tiago. Até. Deus abençoe. Até.